Glória a Deus, né? Bom demais? Amém. Você que trouxe o celular aí ou a Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, Atos 16, capítulo 16, verso 16. Amém? 16. Vou repetir de novo, né? Porque minhas colegas falam que eu só falo uma vez. Então, Atos capítulo 16, verso 16. Quero ministrar uma palavra hoje com você, que Deus, na verdade eu vejo que Deus ele vai convergindo, né? Direcionando tudo para um propósito de glorificar Ele, mas em conjunto com o ensino, a edificação de nós como corpo. Né? Estava até batendo um papo com o Leandro no começo ali a gente sentou aqui. Até a Manuzinha falou, pai, começa o culto. Não, filho, a gente tá cultuando a Deus aqui e falando. Mas a gente sempre encontra pessoas que vão ter uma visão que alinha com a nossa visão. E a gente vê muita coisa, muito abuso, né? Muitas pessoas usando Deus. E a gente sempre fala aqui, né? Para Deus nos usar, a gente precisa não usar Ele. Então, o nosso intuito é fazer com que Deus não apenas nos use, mas Ele nos possua para que Ele fale através de nós na fila do supermercado, na farmácia, no trabalho. E eu queria lembrar você de como que era a igreja quando Paulo estava aqui ministrando, ensinando, instruindo. Ele vinha de uma série de viagens missionárias, que várias delas realmente não deram muito bem, no sentido do aspecto físico, né? Naufrágios, picada de cobra. Então, assim, aonde Paulo estava, existia realmente um ataque contra a vida dele. Porque no mundo espiritual, ele foi um cara que, digamos que desbravou, né? a igreja primitiva. E a gente sempre lembra de quando a cadeira de Judas ficou vazia e os apóstolos tiraram a sorte ali, já colocou uma pessoa no meio, né? Matias, se eu não me engano. Né? Tá em Atos lá, em algum lugar. E eles não sabiam que Deus já tinha preparado Paulo para essa missão. Paulo para esse, digamos que esse empreendimento, né? De propagar, de desbravar, de instruir. E Paulo ele veio aqui desde o verso, no capítulo 15, aqui no finalzinho do capítulo 15 fala da segunda viagem dele, onde ele e Barnabé se separam. E ele sempre levava algumas pessoas com ele e algumas coisas particulares aconteciam no meio do caminho. Nesse verso 16, aqui do capítulo 16, ele fala que aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, seguindo Paulo e a nós, e gritava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. O que ele narra bem no começo? Ele estava caminhando e que veio ao encontro dele uma jovem possuída de um espírito adivinhador, que gritava algumas coisas tipo nas costas dele. E o que ela gritava? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E ele fala, isso se repetiu por vários dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, e disse ao espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito mau saiu. O que essa palavra adivinhando, que é o espírito adivinhador que possuía ela, significa? Do hebraico vem de monteunomai, ou mantis, que significa um adivinho, que também significa estar louco, fora de si, que adivinha e que prediz eventos futuros. É como se a gente estivesse aqui adorando a Deus e chegasse uma pessoa
a gente estivesse adorando ali, virasse para mim, virasse para você e começasse a falar. Olha que grande homem de Deus, olha que grande dom que ele tem, olha o tanto que ele fala bonito, glória seja dada a Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. Aquela menina não estava falando nenhuma mentira. Ela estava falando algo que de fato era da vida dele. Mas por que Paulo se indignou? Porque Paulo ele fez uma leitura do que realmente habitava dentro daquela menina. A Bíblia fala que era um espírito de adivinhação. Então existe uma diferença entre um espírito de adivinhação e um profeta de Deus. Porque Paulo, quando ele decreta, ele impõe as mãos nela lá e fala para o espírito sair, o que acontece? No verso 18 aqui, ele segue 19 e fala assim, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro deles, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça e no final levaram ele para a prisão. Então de cara aqui a gente vê alguns problemas. Porque o problema não era simplesmente o que ela falava. O problema é quem possuía ela e quem estava aprisionando ela para lucrar com o que ela fazia. A gente pode destacar aqui, quem tem que brilhar, a glória que tem que brilhar é de Deus, não a nossa. Então quando a gente está num sistema religioso, num sistema eclesiástico, de uma igreja, num culto, a glória que tem que brilhar é de quem? É do homem? Não, é de Deus. O segundo ponto que a gente pega aqui, adivinhador não é profeta. Eu posso falar coisas do meu coração, eu posso ter um dom, eu posso usar disso, ou eu posso deixar Deus me usar para profetizar o que Ele quer. Só que o que mais pegou nisso aqui, nesse contexto, é que existia um sistema que lucrava com ela por trás disso. Se você colocar na sua vida hoje, às vezes você tem algo que você não dá a glória totalmente de Deus porque você está dando lucro para um outro tipo de sistema. O nosso tempo que a gente gasta trabalhando, ele nunca mais volta atrás. A gente sempre fala, tempo é dinheiro, mas tempo é vida. O momento que a gente passa trabalhando, o tempo que a gente gastou para ganhar aquele dinheiro nunca mais volta. Então a gente não pode submeter a nossa vida a um sistema que vai tirar totalmente a glória de Deus. Nós precisamos trabalhar, precisamos. Mas nós temos que lembrar que somos agentes de Deus também no nosso trabalho. Agora, é fácil resistir às pressões que vêm sobre a nossa carne, sobre a nossa emoção, sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos desafios e refletir a glória de Deus? Não é fácil, mas é necessário. E eu lembro que quando Paulo ele caminhava por isso aqui, ele ia para algum lugar de oração. Ele fala, caminhando nós, eu vejo que ele fala, caminhando nós para um lugar de oração, a jovem veio, a menina veio que adivinhava as coisas. Por ele ter tirado o lucro daquelas pessoas que se lucravam com aquela menina, eles colocaram ele na prisão. O que a gente mais vê hoje? A gente vê muitas pessoas, que é o que eu sempre falo, eu e o Saulo, a gente sempre conversa, que profissionaliza o dom de Deus, pega a glória para si próprio, coloca o Deus na frente, mas no fundo é só um sistema que vai ser rodado e usufruir dos dons que as pessoas têm. Então, igreja, o intuito na igreja não é pegar o serviço de uma pessoa e colocar todo mundo para funcionar num lugar a fim de que o sistema rode, não é isso. O intuito da igreja primitiva era o quê? Era levantar pessoas para a mensagem de Cristo e essas pessoas serem um agente, embaixador do reino, aonde quer que elas estivessem. Porque Paulo ele viajava, tocava as pessoas e ia para outro lugar. E dali nascia o quê? Um ajuntamento de pessoas. Mas nascia a partir de uma revelação e não a partir de um sistema. E Paulo, quando ele consegue incomodar essas pessoas, ele vai parar onde? Na prisão. Mas que Paulo carregava dentro do corpo dele? No peito dele? No espírito dele? O reino de Deus. Então, quando o reino de Deus chega, quando o reino de Deus é estabelecido, o sistema mercantil ele é desfeito.
Por isso que algumas pessoas não conseguem permanecer em algumas estruturas, que é o que a gente estava conversando no começo. Porque a gente não pode pegar aquilo que nós temos e trabalhar para algo que é contrário ao reino de Deus. Então você é um agente do reino, você é um agente de Cristo, aonde quer que você esteja. Seja falando de futebol, seja falando de política, seja falando da palavra de Deus, você carrega algo dentro de você. E isso ninguém pode apagar a não ser você mesmo. E aí Paulo chega, ele para onde? Na cadeia. Pula lá para o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. O que Paulo estava indo? Lá no verso 16. Ele estava indo para um lugar de oração. O que aconteceu com ele? Ele libertou uma pessoa, foi acusado por isso, foi injustiçado por isso e parou na prisão. Mas o que ele ia fazer desde o começo? Ele ia orar. Então aquilo que acontece com a gente ao longo do caminho, as prisões que nos colocam, as coisas que querem nos sujeitar, não pode impedir a gente da gente chegar no alvo que a gente tem. É por isso que a gente tem que ter convicção do que a gente quer. É por isso que a gente tem que ter convicção do que a gente está fazendo. Porque se a gente for parar de orar, parar de adorar, por todas as vezes que as pessoas elas vêm e nos machucam, que as coisas saem fora do lugar, a gente nunca vai chegar num lugar de adoração. Então nós não podemos condicionar a nossa vida pelos resultados que temos e nem pela expectativa das pessoas. Cabe na sua cabeça Paulo repreender a menina porque a menina estava falando para ele que ele era um grande homem de Deus? Que loucura, cara. Hoje a gente vê exatamente isso. As pessoas querem bajulação, as pessoas querem honra, cobrando honra. Beija meu anel, lame meu sapato. Hoje, muitas pessoas elas buscam isso. Mas Paulo ele só fez isso porque ele soube discernir o mundo espiritual. Então, às vezes, a gente olha para algumas pessoas e fala, nossa, ele tem um grande dom, mas o que será que está possuindo aquela pessoa? Será que é o Espírito Santo de Deus? Porque eu vejo algumas coisas que eu vou te falar a verdade. Eu me recuso a acreditar que o Espírito Santo se deixa embriagar com certo tipo de coisa. Eu me recuso a acreditar que Deus está em certos tipos de movimentações. Porque não é o que a pessoa faz, mas de quem ela é. Não é o que você faz, é de quem você é. Se a gente for a história da igreja primitiva, a gente vai ver aquele mágico que fazia algumas maravilhas e que quis comprar o poder do Espírito Santo. Então isso sempre aconteceu. Só que a gente tem que ter o quê? Postura de garantir o nosso relacionamento com Deus. A gente não vai conseguir mudar todo mundo. A gente não vai conseguir desentortar o prédio que muitos construíram. A gente só precisa construir um prédio reto. Porque a Bíblia fala para a gente construir sobre o fundamento que já foi lançado. Isso é o Evangelho, isso é o reino de Deus. Amém. É o que nós precisamos fazer. Entender. E por que algumas pessoas se sujeitam a certos tipos de espíritos e acham que são de Deus ainda? Porque elas não têm convicção do relacionamento que elas têm com Deus. Relacionamento com Deus para elas é só domingo na igreja. Parece redundante e chato a gente falar, mas todo dia a gente fala isso aqui. Não é. Então, se eu não tenho convicção, se eu não tenho confiança no relacionamento que eu estou construindo com Deus, o meu espírito vai ansiar por alguma coisa. E certamente eu vou me inclinar para alguma coisa que não é de Deus. Porque eu vou estar sujeito a qualquer tipo de coisa. Porque hoje o que acontece? A palavra de Deus, a Bíblia, você abre o Instagram, você abre o YouTube, você pode escutar milhões de pregadores. Tá fácil. Tá de grande acesso, mas onde há fartura também é desperdício. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando tem muito, você pode escolher o que você quer comer. Quando tem pouco, você vai direto na fonte.
Quantas vezes a gente deixou de ler a Bíblia, deixou de orar para fazer algo que nem ia nos edificar? A gente faz isso. Então a gente precisa começar a ter a visão que Paulo tinha. Olhar para as coisas e entender qual o espírito que está dominando essa pessoa. Por que essa pessoa está falando desse jeito? Porque às vezes a gente escuta algumas coisas, né, que dói. Só que a pessoa está falando, não é ela que está falando. Está falando para cutucar você, está falando para te machucar, está falando para te ferir. Porque ela sabe o que habita lá na mente dessa pessoa, sabe o que habita dentro de você. E às vezes a gente não vê isso. Mas Paulo parece que onde ele passava ele tinha um raio-x. Ele não se deixava levar pelo ambiente, ele dominava aquele ambiente. E a gente vai entender aqui que depois ele começou a louvar, amarrado no tronco, né? Silas, puxa um dó maior aí. Vamos tocar aqui, vamos adorar a Deus. E começou a adorar, até estremeceu, a cadeia se abriu. Agora, algumas vezes a gente se permite entrar em algumas prisões por coisas que a gente fez de bom para os outros. A gente não pode permitir isso. Quantas vezes você fez algo de bom, que você ajudou uma pessoa, que você libertou uma pessoa, e que momentos depois você ficou preso emocionalmente por causa disso? Você ficou em atrito consigo mesmo. Pensando, gente, eu sou tão bom para dar conselho, por que eu não dou um conselho para mim? Eu sou tão bom para ajudar tal pessoa, por que eu não... né? Às vezes o Wesley manda vídeo para mim, dos cortes da gravação, da gravação da pregação. Eu falei, cara, que cara legal, cara, eu queria conversar com ele. Parece que não é a gente falando. Choro. Só eu choro escutando eu mesmo. É sério, a Juliana sabe disso. Mas parece que a gente precisa estar sempre lembrando o que Deus falou. E parece não, é. Nós precisamos ter a mente de Paulo. Há um mês atrás nós falamos o quê? Paulo não nasceu discípulo, Paulo nasceu apóstolo. Ele sabia exatamente qual era o chamado dele. E aí ele estava na cadeia. O que acontece? A cadeia abre. E aí o carcereiro fica o quê? Desesperado. No verso 28, no verso 27, diz que o carcereiro ia se suicidar. E ele fala, Paulo grita, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já quis libertar, salvar o carcereiro que te prende? E quantas vezes você quis matar o carcereiro que te prende? Chutar o pé no balde? E aí a gente falou domingo passado, não confunda Deus com carcereiro, Deus é pai. Eu acho que o grande problema é que a gente está sempre olhando para as pessoas e esperando ver Deus do jeito que a gente espera que Ele se manifestasse a partir daquela pessoa, mas Ele não vai manifestar daquele jeito. Sabe a pessoa que você menos consegue mudar? É que mais muda você. Tem pessoas que me escutam, tem pessoas que pedem conselho, tem pessoas que pedem oração, mas tem pessoas, as mesmas pessoas, na primeira opção ela vem e machuca a gente. Mas por quê? Porque se a gente não se machucar, a gente não sabe o que a gente tem dentro. A gente precisa ser machucado. A gente precisa ser ferido, a gente precisa ser maltratado. Porque quando feriu Jesus, viu o que tinha dentro dele. Porque quando prendeu José, viu o que tinha dentro dele. Você já pensou se Paulo fala assim, Silas, deu ruim. Nós estamos presos aqui, não vamos adorar mais não. Vamos voltar para trás. Ele não tinha continuado, ele não tinha prosseguido. Ele não tinha edificado as igrejas. Ele não tinha tido tanta revelação de Deus. Posso beber água? E aí, no verso 29, o carcereiro fala assim, Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Sabe o que eu quero reforçar com isso aqui? Algumas pessoas, elas não assumem, mas elas são influenciadas pela adoração que você tem. Algumas pessoas, elas são como um carcereiro. Elas querem que você pense como elas,
elas querem prender você na mentalidade delas, mas no fim das contas elas querem saber o que elas precisam fazer para ter uma vida de adoração igual a sua. Por que aquele carcereiro perguntou para eles: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Porque certamente ele estava escutando a adoração que Paulo e Silas estavam estabelecendo naquele lugar. Só que às vezes a gente vai para um lugar que ele é áspero contra nós mesmos, ele é um lugar que ele nos aprisiona, ele é um lugar que nos trata com certa malignidade realmente, mas a gente não estabelece uma adoração ali. A gente não mantém uma conduta de adorador naquele lugar. Esse é o intuito de todo lugar que te aprisiona. Mas o intuito que tem que partir do seu coração é mostrar para as pessoas que estão do seu lado a quem você serve e para quem você veio nessa terra. Porque quando tudo estremecer, as cadeias abrir, Deus prosperar e Deus abrir as portas, as pessoas vão chegar e falar assim: peraí, o que eu tenho que fazer para ter essa vida? Aí é a sua hora de dizer, olha, verso 31. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. O que Paulo prometeu para o carcereiro? Nada. Olha, agora você tem que vir nas campanhas das 7 chaves da prosperidade, agora você tem que, você tem que dar uma oferta de paz de R$1.000 pelo talit que veio lá de Israel. Agora você tem que tocar o shofar e dar 7 voltas no quarteirão da sua casa. Paulo não fez isso. Eu não consigo entender onde as pessoas leem certas coisas para dar margem, para colocar empecilhos para as pessoas serem salvas, onde nem elas mesmas foram salvas por eles. É tão simples. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mas as pessoas ficam querendo complicar as coisas para elas parecerem mais bonitas, para elas parecerem mais agradáveis. Nossa, que lindo agora eu preciso fazer isso. Não. E aí ele começa a dizer: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas que tinha açoitado ele, e logo a seguir, ele e todos os membros deles foram batizados. Quando que eles foram batizados? Na mesma hora. Não fizeram um curso de batismo de 45 dias. Não precisa. É simples. O evangelho que a gente tem que viver é o evangelho simples. Eu creio em Jesus. Eu sou salvo porque eu creio. E eu vivo isso. Eu adoro a Deus na minha casa. E eu leio a palavra, porque eles pregaram a palavra. Como que prega se ele não estuda? Como que prega se ele não vive? Como que prega se ele não ora? Como que prega se ele não adora? Uma coisa leva a outra. Só que o negócio de Paulo era tão forte em libertar as pessoas, que era por isso que onde ele passava ele era perseguido. O barco afundava, a cobra picava, cadeias, açoites. A maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso. Mas quem que tinha autoridade naquela cadeia? Era ele ou era o carcereiro? Era ele. Mas quem que estava com a chave? O carcereiro. Então, a gente não precisa de posição para ter autoridade, a gente não precisa de cargo para ter autoridade, a gente não precisa de ter um crachá, um título para ter autoridade de Deus. Eu falei com a Ju, né? Falei, é tão interessante a gente começar desse jeito aqui, porque eu falei assim, a gente olhando sobre o projetor, sobre o negócio, sobre o telão, o que faz, depois quando alugar uma sala maior e tudo mais. Aí você começa a se perguntar, isso chama a atenção de quem? É das pessoas, não é? De Deus, não. E aí, eu conversando com Deus, e sempre sou meio louco assim para falar, e fico matutando com Deus. Quando a gente vai para um ambiente de adoração, padrão hoje, o que a gente espera? Uma letra passar, não é? Para a gente cantar a letra junto. Se a gente for ler uma letra no telão de adoração, a gente está fazendo tudo errado.
Adoração que sai da sua boca, que sai do seu coração, não é o que você lê. E hoje a gente está mudando tudo. Porque a gente espera sempre uma canção que a gente conhece. E o que Deus fez hoje aqui? Tem uma canção no seu coração que só você pode cantar para Ele. Tem uma canção que só você pode declarar para Ele. Mas a gente quer sempre colocar algo mais bonitinho para Deus. Não precisa. Eu falei que Paulo falou para Silas dar um dó maior, mas nem instrumento eles tinham. Porque eles estavam presos. Qual que é o ambiente que tem impedido a gente de adorar? O que tem impedido a gente de adorar no dia a dia? E eu falo por mim mesmo. Tem dia tão desafiador que eu falo, cara, que raiva de ser crente. Nem para pegar dar uns tapas na cara de um, sacudir, levar lá pro fundo e falar, fala a verdade para mim, larga de ser mentiroso. A gente não pode, porque a gente tem que expressar Jesus. E aí que eu falo que a gente sempre tem que fazer o que Ele quer e não o que a gente quer, que senão isso não é liberdade. Porque a gente não pode chamar de liberdade o que fazemos por nós mesmos. Liberdade não é essa. Porque senão a gente fala para Deus, Deus, hoje eu não tenho tempo para te adorar. O dia que acaba o dinheiro, a gente não adora. O dia que acaba o tempo, a gente não adora. O dia que acaba a vontade, a gente não adora. Então a gente não pode fazer por Ele aquilo que está condicionado às nossas vontades. Você consegue entender o que Paulo vivia, cara? Você consegue entender, amor? Onde Paulo passava? Paulo foi o cara, velho. E onde estão os Paulos dessa geração? Né? Às vezes eu vejo assim, é tanta coisa que não é falada, porque se falar ofende as pessoas. E aí Paulo chega no 1 Coríntios 9, ele fala assim, abre comigo. 1 Coríntios 9, verso 19. Depois que ele saiu dali, ele teve algumas cartas que ele escreveu a algumas igrejas. Em 1 Coríntios 9, 19 ele fala, porque eu sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas possível. O que Paulo queria dizer com isso? Que por onde ele passava, ele não se prendia à opinião das pessoas, ele não se prendia na vontade das pessoas, na expectativa das pessoas. E a gente, rotineiramente, a gente quer cair no agrado das pessoas. A gente quer que as pessoas se agradem de nós. A gente quer que as pessoas recebam o que a gente está falando. A gente quer que as pessoas se alinhem à visão que a gente tem, para a gente poder servir elas, mas não é esse o intuito. Paulo ele fala, olha, eu sendo livre de todos, eu me fiz como escravo de todos. Então qual que é a mentalidade que Paulo tinha? Olha, eu vou te servir, mesmo se você não concordar comigo, mesmo se você não assinar embaixo tudo que eu estou falando, mesmo se você não concordar com o que eu estou fazendo, porque nós precisamos ser livres das opiniões das pessoas para servir. E por que ele falou isso? Para ganhar o maior número de pessoas possível. Eu converso com pessoas, aconselho pessoas, oro com pessoas, Deus nos usa para restaurar casamentos, mentalidades, tirar pessoas de depressão, que as pessoas não caminham conosco, não estão sentadas aqui. E é aquilo que eu te falei no começo, eu preciso ser livre das pessoas para poder servir elas. Porque o Evangelho não nos dá um título de posse de pessoas. O Evangelho é caminhada, o Evangelho é amor, o Evangelho é servir as pessoas. E não tem como a gente amar a Deus, não amar as pessoas. Então a gente aprende que, independente do carcereiro, independente do ambiente que a gente está, que está nos dando um cárcere, nós precisamos adorar e servir as pessoas ali. É fácil? Não, mas é necessário.
E aí Paulo, nessa mesma carta, um pouco para frente, no capítulo 12, ele fala muito sobre os dons. No capítulo 13, 1 Coríntios 13, ele fala muito sobre o amor, porque ele está falando dos dons da profecia, o dom de orar em línguas. E ele fala assim, não, peraí, eu não posso falar de dons sem falar de amor, que é o dom supremo. E aí ele fala no finalzinho do 12, olha, agora eu vou te mostrar um caminho muito mais excelente. E o que isso tem a ver com a mensagem inicial? Paulo só libertou aquela menina por amor à vida dela. Paulo só não deixou que o carcereiro se matasse por amor à vida dele. E por que ele entendeu isso? Porque ele entendeu que a missão não era dele, a missão era de Deus. Ele entendeu que Deus veio salvar o mundo e não somente as pessoas que ele queria. Então nós não podemos ser reféns, escravos da nossa mentalidade religiosa de achar quem ou não merece a palavra de Deus. E aí ele começa, no capítulo 13 ele fala do amor, e no capítulo 14, 1 Coríntios 14, ele fala, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pega isso aqui. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, no verso 3, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Pula lá para o verso 12. Assim também, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Verso 14, porque se orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou repetir o verso 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que eu vou fazer então? Vou orar com o espírito, mas vou orar também com a mente. O que ele estava dizendo? Que a gente tem que buscar uma revelação na nossa mente que o Espírito está falando, no meu e no seu coração. Nós não podemos deixar passar uma percepção que só no secreto que a gente tem. Ele está falando, olha, ore em línguas para você edificar você mesmo, mas quando você estiver com seus irmãos, profetiza. É aquilo que nós sempre falamos, né, Sal? Olha, às vezes Deus tem uma mensagem para uma pessoa do seu lado, mas você não tem coragem de dizer. Não sai. Ah, será que é do meu coração? Será que é da carne? Você só vai saber se você falar. E ele está falando, olha, você precisa orar, de fato, em espírito. Você precisa edificar a si mesmo, mas você precisa trazer à sua mente aquilo que você está buscando em Deus, porque senão a sua mente vai ficar infrutífera. E ele fala sempre, olha, procure edificar a igreja. O que eu quero dizer para você? Que você vai libertar pessoas, você vai edificar pessoas se você tiver ousadia para trazer para fora aquilo que você alcançou no secreto. Porque Paulo só teve discernimento na vida daquela jovem porque ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Aquela cadeia só quebrou porque ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E ele edificou tanto a vida da menina quanto a vida do carcereiro. Só que às vezes a gente olha para quê? Para a prisão. Não olha para a vida do carcereiro que foi salvo. Eu faço algo, o diabo tá me retalhando, peraí. Você está olhando só para a situação ruim que está acontecendo e não está olhando para aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Quantas pessoas tiveram um dia mudado por cada uma palavra que você disse? Quantas pessoas estavam para baixo e você, na sensibilidade do Espírito Santo, falou algo para elas que mudou o dia dela, que fez ela voltar à presença de Deus? Isso não tem preço, isso é edificação da igreja.
E muitas pessoas não vão andar com você, porque elas são livres. Muitas pessoas não vão reconhecer que você foi um canal de Deus na vida delas. Mas não olha para isso. Olha para o que Deus está fazendo na vida dela, independente de você. Nós não podemos ter sentimento de posse. Porque se tivermos sentimento de posse, vamos ter sentimento de perda também. Quando a pessoa parar de andar com a gente, fala, foi embora, ingrato. Não. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. O carcereiro foi iluminado pela revelação de Deus. A menina foi iluminada pela revelação de Deus. Então o que Deus quer comigo, com você? A edificação do corpo de Cristo, através do amor, através da revelação, através da sensibilidade. E ele fala, olha, profetize. No verso 20 ele fala assim, ó, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. O que ele está dizendo? Eu e você precisamos amadurecer ao entendimento daquilo que estamos fazendo. Porque quantas vezes, como igreja, nós fizemos coisas que a gente nem entendeu o que a gente estava fazendo. Pega não sei o que, leva para casa. Pega não sei o que, não sei o que. Pega não sei o que, volta lá, marca no papelzinho. Quantas vezes a gente já fez isso sem um entendimento? E de nada teve proveito. Isso é uma realidade de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas não estão sendo edificadas. Elas estão sendo simplesmente banhadas. Sabe quando você pega uma semijoia e banha ela a ouro? Por fora parece lindo, mas por dentro não é aquilo. Esse não é o intuito. Edificar é construir. É dia após dia. Dia após dia. Então nós precisamos ter esse entendimento. Porque quantas vezes vamos orar e a gente nem entende o significado da oração que estamos projetando. Muitas vezes eu falo algo, você fala algo, o outro fala algo. Quando Deus ele quer uma convergência. Já teve esse entendimento? De que Deus ele vem para trazer o quê? Uma clareza só para as pessoas? Tem uma parte aqui que fala que quando ele profetizar, para os irmãos ficar calados. E a gente sempre brinca, parece que quando vem um profeta, alguma coisa, que vai revelar alguma coisa pra gente, a gente só entende o eis que te digo, o resto a gente chora, não entende mais nada. Não é? A gente nem sabe o que ele falou. Mas quanto ao entendimento, precisamos ser maduros. Então quando a pessoa for orar por você, coloque com atenção o que ela está orando. Coloque o seu coração naquela oração, entenda perfeitamente, porque palavras, gente, decretadas, palavras ditas em um ambiente profético são como sentença. Eu conheço gente que está vivendo uma maldição até hoje, porque palavras foram ditas para a vida dela e ela creu naquilo. Cuidado com quem ora com você. Cuidado com quem entra no seu coração. Cuidado com quem fala, sabe, decreta, profetiza sentença. Isso é sério. Tem pessoas que são possuídas por um espírito que não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo, ele não é profano. Então que a gente tenha um entendimento do que Deus quer fazer no dia de hoje. O discernimento para ler os ambientes, ler as pessoas. Olhar para as pessoas e falar assim, por que essa pessoa está falando desse jeito comigo? Vou repetir, é fácil? Não, mas é necessário. Direto eu caio numa, né amor? Direto eu caio. Fico contrariado, fico grilado. Passa um tempo e falo, caraca, velho. É por isso. Mas a gente, às vezes, o que cega a gente é a rotina, é o dia a dia, é o cotidiano. A gente não lê as pessoas. A partir de hoje, começa a ler as pessoas. Sabe? A Bíblia fala que, né, que a gente conhece a árvore pelo fruto. Começa a ler. O que essa pessoa está produzindo? O que tem saído da boca? Não deixe esse tipo de situação te prender, te aprisionar. E em cima de tudo isso, você tem que ter o coração o quê? Nobre.
nobre. Quando o carcereiro vir, você ainda tem que amar ele. Não vou falar palavrão aqui, mas é difícil. É fácil? Não é fácil. Pessoas que te rejeitam, que não reconhecem, pessoas que te usam, pessoas que, né, amor, te manipulam, pessoas que zombam da sua fé. Não olhe para isso. Olhe para a missão que Deus deu para você. Fique firme, adorando, fique firme, profetizando. Fique firme, onde você está, profetiza ali. Deixa te zombar, deixa te falar, deixa falar. No tempo certo, o carcereiro vem, né, vai te pedir bênção ainda. E aí você vai amar, você vai pregar para ele, para a casa dele, batizar ele. Amém? Vamos orar?